Então, as doenças vasculares do sistema nervoso central, a gente pode dividir em dois grandes grupos. Eu tenho os acidentes vasculares cerebrais e eu tenho as malformações vasculares. Quando eu falo de acidente vascular cerebral, existem vários, mas o que a gente vai estar falando hoje seria do ataque isquêmico transitório, do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico. Com relação às malformações vasculares, nós temos os aneurismas cerebrais, os cavernomas e as malformações arteriovenosas como os principais representantes desses dois grupos. Estou falando primeiro, inicialmente, dos acidentes vasculares cerebrais. É uma das maiores causas de morte e sequela neurológica no mundo, né? Estima-se que no Brasil quase 10% dos óbitos e 10% das internações hospitalares sejam decorrentes do acidente vascular cerebral, né? Acontece com a alta incidência, tem uma alta letalidade. E uma coisa que é interessante, um estudo que foi feito em 4 cidades brasileiras com 814 pessoas, existem 29 diferentes nomes para AVC. Então, derrame, isquemia, AVC, AVE. Então, muita gente tem vários nomes em vários locais do Brasil. Então, tem uma mortalidade alta de 10% nos primeiros 30 dias e quase 40% no primeiro ano. 70% das pessoas não vão conseguir retornar ao trabalho e 30% vão precisar de ajuda para caminhar. A gente sabe que tem alguns fatores de risco para os acidentes vasculares cerebrais, né? Alguns fatores são não modificáveis, ou seja, a idade, o sexo, a raça, a história familiar, a gente não consegue modificar. Existem fatores de risco modificáveis, ou seja, a gente consegue tratar e o paciente consegue modificar, que seria pressão alta, diabetes e vários outros, como, por exemplo, o tabagismo. Então, existem alguns tipos de doença cerebrovascular, né? Existem as doenças cerebrovasculares assintomáticas, as disfunções cerebrais focais, o ataque isquêmico transitório, que é o AIT, e os acidentes vasculares cerebrais a gente também pode dividir em 4 subtipos. O hemorrágico, que é o AVCH, a hemorragia subaracnoideia, que eu vou falar mais na parte de aneurisma cerebral, a hemorragia intracraniana por malformações arteriovenosas e o acidente vascular cerebral isquêmico, que é o AVCI. A demência vascular também entra como um tipo de doença cerebrovascular e a encefalopatia hipertensiva. Então, o que é que acontece no AVC hemorrágico? Um vaso de algum local do corpo rompe e, com isso, ocorre um extravasamento de sangue. Aqui a gente consegue ver na tomografia um sangramento cerebral e aqui na lâmina do cérebro, né, na patologia, a gente consegue ver o sangramento no local do cérebro. Então, o vaso rompe e, com isso, extravasa sangue. No AVC isquêmico, é o contrário. Então, em vez do vaso se abrir, o vaso se fecha. Então, quando ele se fecha, falta sangue nessa região, e quando falta, acaba acontecendo uma isquemia, e a gente consegue ver aqui também na patologia uma área do cérebro que sofreu uma necrose, uma isquemia. Na hemorragia subaracnoideia, geralmente, né, quando não é por trauma, mas a hemorragia subaracnoideia é espontânea, geralmente é decorrente de aneurismas cerebrais. Então, o sangramento espalha pelo espaço subaracnoide, que a gente consegue ver isso numa tomografia e também na patologia. Já no caso da demência vascular, seria um sofrimento crônico do cérebro por conta de problemas na vascularização, acontecendo a atrofia do cérebro e levando a dificuldades cognitivas e etc. A gente classifica o AVC, né, justamente nisso que a gente falou, de isquêmico e hemorrágico. 80% são isquêmicos, 20% são hemorrágicos. Então, a isquemia ela é bem mais frequente do que os AVCs hemorrágicos. Uma coisa que eu queria deixar também bem claro para vocês é a questão do AIT, né? É o que algumas pessoas dizem que é um começo de AVC. Então, o AIT é um déficit neurológico que acontece geralmente súbito, mas que se reverte sem a gente fazer algum tipo de tratamento. Geralmente, menos do que 1 hora ou 1 hora já acontece essa reversão. Quando a gente faz um exame de ressonância, a ressonância dá normal. Lembrando também que essa duração geralmente é menor do que 1 hora, mas pode durar de livro até 24 horas para ser revertido. E a principal causa, o vaso ocluiu, mas aí o nosso organismo conseguiu lidar com aquele trombo e conseguiu reverter aquilo ali. É uma emergência médica, porque 10 a 20% vão evoluir com realmente um AVC nos próximos 90 dias. Então, quando é que a gente suspeita de um AVC? Quando é que você acha que o seu parente, alguém que você conhece, ou até mesmo você,
está tendo um AVC. Então, geralmente é quando a gente tem um déficit, né, neurológico de instalação súbita e pode ter ou não a questão da sonolência, né? Geralmente a gente acaba utilizando e empregando para paramédicos e acompanhantes a escala de Cincinnati, vou mostrar mais na frente. E o que é que seria um déficit neurológico focal? Alteração na força, na sensibilidade dos braços, dos membros do rosto, dificuldade para falar, uma dificuldade para se entender e se comunicar, dificuldade para enxergar, uma dificuldade para andar, uma dor de cabeça muito forte, de uma forma que você nunca teve. Então, tudo isso são sinais, sintomas que podem acontecer e podem levar a crer que o paciente está tendo um AVC. Então, a escala de Cincinnati é uma escala fácil de ser reproduzida, né? Se tem uma alteração na escala, a chance do paciente ter um AVC, estar tendo um AVC, é de 72%. Tem uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. Você pede para o paciente dar uma risada, né? Sorrir. Se o paciente tiver anormal, um lado sorrir, o outro não sorrir, está alterado. Pede para o paciente levantar os braços, né? Se um dos braços cair, também está alterado, então pode ser um AVC. E você pede para falar alguma coisa, alguma frase, certo? Geralmente aqui em Recife a gente pede para falar o céu é azul em Recife, mas onde você tiver qualquer tipo de frase fácil, né, que o paciente possa falar. Se tiver um desses alterados, a chance do paciente estar tendo um AVC é de 72%, então tem que correr para o hospital. Por quê? É uma emergência médica. Existe uma área que já aconteceu uma isquemia, mas tem toda uma área que está tendo prejuízo na vascularização, mas que a gente ainda pode conseguir reverter esse prejuízo com um tratamento. Então, a gente fala muito que tempo é cérebro. Então, tem que ir o mais rápido possível para a emergência do hospital, tá? Geralmente, aqui no Brasil, ligar para o SAMU 192, e aí o SAMU pode efetuar esse deslocamento. Quem não tem carro disponível e tem quem possa levar, pode levar também para o hospital mais próximo, lembrando sempre, de preferência, num hospital perto da sua casa e que tenha cuidados e tenha uma especialização no cuidado de AVC e que tenha um neuro que possa lhe ajudar, tá certo? Falando agora das doenças vasculares do sistema nervoso central, a parte de malformação vascular, né? Aneurismas, cavernomas e malformações arteriovenosas, também chamadas de MAVs. Quando eu vou olhar as malformações vasculares, a gente vê o seguinte: as MAVs acontecem em 0,015% da população, então é relativamente raro, né? Já os aneurismas cerebrais acontecem de 2 a 4%. No Brasil, tem alguns estudos que mostram que é 3,2% da população pode ter um aneurisma cerebral. E os cavernomas, em torno de 0,5%. Se a gente for aplicar isso para a população do Brasil, a gente tem em torno de 1 milhão de pessoas no Brasil que tem cavernoma, 6,7 milhões de pessoas que teriam aneurisma cerebral. Obviamente, nem todos romperam, né? Mas essas pessoas têm aneurisma e podem ter um risco de romper esse aneurisma ao longo do tempo, e cerca de 31 mil pessoas teriam malformações arteriovenosas. Então, MAVs, cavernomas, aneurismas cerebrais. Vou começar falando de MAV. O que é uma MAV? A MAV são lesões congênitas que geram artérias anormais, veias anormais e falta capilar. Então, uma artéria, além de estar emaranhada, ela deságua diretamente numa veia, com isso essa veia fica dilatada, e com isso aumenta a pressão venosa, e isso ocorre o risco de ter um sangramento, tá certo? Então, o risco de sangramento nos Estados Unidos é em torno de 1,12 a 1,34 para cada 100 mil pessoas por ano, a gente viu que é 0,015% no Brasil, mais ou menos. Risco de hemorragia em torno de 2 a 4% ao ano, e com a morbidade de 1 a 4%. E tem alguns fatores de risco, né, que estão associados ao maior sangramento. Quem já teve um sangramento é um fator de risco para um novo sangramento. Quem tem idade mais avançada, por conta de problemas vasculares, se a malformação só tiver uma veia de drenagem, se tiver algum aneurisma associado, também tem risco de sangramento. E quando tem um sangramento, aparece na tomografia, por exemplo, branquinho, e aí esse paciente teve um sangramento. Quando você vai olhar a longo prazo, né, as malformações, a gente vê que não é tão bonzinho, apesar de ser ali
1 a 4% o risco de sangramento ao ano, depende da MAV, né? Mas vejam que a expectativa de vida dos pacientes que têm MAV é 22 anos menor que o resto da população. Isso é bem clássico na neurocirurgia, um estudo finlandês, né? Então, é importante a gente levar em consideração que se quem tem uma MAV tem o risco de sangramento, se tiver um sangramento, tem um risco de mortalidade e de sequela, tá? Existem várias características e nós médicos especialistas, levamos em consideração essas características para a gente definir, não, aquela MAV ali é pequenininha, não está no local muito profundo, o risco de sangramento é muito pequeno. Pode ser que nós optamos por não tratar. Mas outras MAVs têm alto risco de sangramento, e essas MAVs merecem ser tratadas, por isso que é importante sempre ter uma avaliação com um médico especialista. O diagnóstico, quando tem um sangramento, a gente consegue ver na tomografia o sangue. Às vezes, o paciente faz uma ressonância por outra queixa e a gente consegue ver os vasos mal formados, com veias dilatadas. E aí a gente acaba fazendo uma angiografia, e nessa angiografia a gente consegue ver o emaranhado de vasos com a dilatação das veias, e aí com isso a gente realmente fecha o diagnóstico de uma malformação arteriovenosa. Para quem tem uma curiosidade, aqui é uma malformação no cérebro, vejam como são vasos bem tortuosos, bem vermelhos, né, no cérebro, e aqui uma veiazinha dilatada, tá? Então, é assim que ficaria mais ou menos uma malformação no cérebro superficial. Quando é que a gente deve tratar? A gente tem que olhar bem a história natural, ver os riscos da história natural, ver os riscos de tratamento, tem que escolher aquele paciente correto. A gente nem vai tratar todo mundo, nem vai deixar de tratar. A gente tem que ver aquelas pessoas que mais se beneficiam do tratamento. Eu não vou entrar em detalhes, porque os meus colegas falarão mais na frente sobre os tratamentos das malformações. Mas, já adiantando, tanto a microcirurgia, como o tratamento endovascular, quanto a radiocirurgia, podem ser empregados a depender de cada caso. Então, a gente leva em consideração, para escolher esse tipo de tratamento, algumas classificações que levam em consideração aonde a MAV está, qual o tamanho da MAV, né? E aí são os graus. Tá? Você pode ouvir algum parente seu, algum conhecido, não, minha MAV é grau 1, grau 2. Então, com isso aí, a gente consegue delimitar o tratamento, tá certo? Agora, falando de cavernomas. Os cavernomas, eles podem acontecer, assim como as malformações arteriovenosas, né? Eles podem acontecer tanto no cérebro, quanto na coluna, na medula, né? Parece um cacho de uva, como vocês podem ver, realmente descrito isso nos livros, tá certo? E são câmaras vasculares dilatadas de forma bastante grosseira, né? São lesões de baixo fluxo, tá? Então, eles não têm sangue sobre alta pressão. Então, geralmente, quando a MAV sangra, ela tem alto risco de sequela, mas quando um cavernoma sangra, não necessariamente tem alto risco de sequela, depende muito do local que está situado o cavernoma. Da mesma forma, o risco de sangramento depende muito de uma série de fatores. Já sangrou, não sangrou? Onde é que está localizado esse cavernoma? Né? Uma boa classificação para tentar predizer o risco de ressangramento é uma classificação, os Abrantes, que foi utilizado em Fênix, um dos locais que eu treinei. Né? Então, se utiliza essa classificação e, com isso, eu consigo ver que tem risco de sangramento de 25% a 30%, por exemplo, nos Zagransky 1A, com o risco de menos do que 0,5% em outras classificações. Então, é importantíssimo a gente classificar para que a gente não deixe de tratar aquele paciente que precisa tratar e para que a gente não trate aquele que não precisaria tratar. Existem dois tipos de cavernoma. Existem as formas espontâneas, ou seja, geralmente são únicas, isoladas, aqui um cavernomazinho pequeno, aspecto em cacho de uva. E existem as lesões familiares, as cavernomatoses, geralmente são problemas genéticos. O paciente tem vários pequenos cavernomas em vários locais diferentes. Então, uma revisão que foi feita com quase 8.000 ressonâncias, 50% das pessoas fizeram a ressonância por conta de crises convulsivas. É uma das principais características do cavernoma, é causar crise convulsiva. Alguns pacientes podem ter cefaleia, depende muito do tipo e do tamanho do cavernoma, e alguns pacientes também do local
pode ter um sinal neurológico focal. Se estiver apertado numa área que mexe o braço ou a perna, o paciente pode ter algum risco de perder a força de um braço, de uma perna. E são lesões dinâmicas, ou seja, se eu for acompanhando esse cavernoma ao longo do tempo, fazendo ressonâncias e ressonâncias, 22% ficam estáveis, 43% podem aumentar e 35% podem diminuir sem nenhum tipo de tratamento. Então, é importante a gente entender que às vezes o cavernoma aumenta, a gente, meu Deus do céu, mas você pode repetir a ressonância mais na frente e ele diminui espontâneo, tá? Aqui o cavernoma numa tomografia, como é que ficaria? E um cavernoma medular, a gente consegue já ver aqui na medula, na tomografia. Na ressonância, vejo que é mais fácil de eu ver o cavernoma na ressonância, aqui na ressonância do encéfalo, e aqui a ressonância de coluna. Geralmente, os cavernomas têm o que a gente chama de uma DVA, uma anomalia de desenvolvimento venoso. É uma veiazinha que não era para estar aqui, mas que é uma veia geralmente normal, não tem risco de sangramento, geralmente aumentado. Quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente vai tratar, a gente poupa essa veiazinha e tira somente o cavernoma. Então, o tratamento pode ser que num cavernoma determinado específico, a gente opte por não tratar e só observe. A gente pode operar, depende muito de cada caso, ou pode ser feito radiocirurgia, e mais na frente também os meus colegas vão estar falando mais sobre os tratamentos. Com relação aos aneurismas cerebrais, os aneurismas cerebrais são dilatações saculares de artérias, ou seja, geralmente associado a tabagismo, hipertensão, fatores familiares. Uma artéria ela se dilata geralmente numa bifurcação e gera um local frágil, onde pode se romper esse aneurisma. Quando rompe, tá? Geralmente o paciente tem uma forte dor de cabeça, pode ter vômito, pode ter crise convulsiva, pode ficar sonolento. E quando a gente faz uma tomografia, a gente pode detectar uma hemorragia subaracnoideia. Veja um sangramento aqui se espalhando por todo o espaço subaracnoide. Tem uma alta morbidade e mortalidade, né? A gente estima que em torno de 20 a 30% dos pacientes que têm um aneurisma que rompe, eles falecem no primeiro dia. Então, realmente é uma condição muito grave. Por isso, quando a gente diagnostica um aneurisma, geralmente a gente acaba indicando o tratamento. Geralmente o diagnóstico é feito ou por uma angiorressonância, a gente consegue ver uma dilataçãozinha aqui, modificação da carota, ou por uma angiotomografia, é um tipo de tomografia especial, que a gente coloca bastante contraste, a gente consegue ver uma dilataçãozinha aqui, como eu falei para vocês, né, na artéria cerebral média, ou através de uma angiografia, o exame invasivo, a gente faz um cateterismo, né, geralmente pela virilha, e aí aqui a gente detecta aqui na bifurcação cerebral anterior uma bolinha de um aneurisma, e aí com isso, se a gente diagnostica o aneurisma, a gente vai definir depois o tratamento. Então, o tratamento do aneurisma, geralmente a gente não observa, excetuando casos assim, bastante idosos, né, aneurisma muito pequenos, mas geralmente a gente acaba indicando o tratamento, seja ele a cirurgia, seja ele o tratamento endovascular, que também vai ser abordado pelos meus colegas mais na frente, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar, né? Pelo que o doutor Antônio tinha me pedido para falar em 15 a 20 minutos, pelo que eu estou vendo, eu fiquei dentro do tempo. Então, muito obrigado a todos e qualquer dúvida aí, pode me mandar um e-mail, tá bom? Bom, meus parabéns, João, pela excelente exposição. Espero que vocês estejam me ouvindo. Estamos te ouvindo, professor. Estão me ouvindo. Então, tá. Eu gostaria de discutir com vocês um pouquinho essa palestra do Dr. João Gabriel, que foi excelente. Então, ele mostrou para vocês a maioria das doenças, né? Tem outras doenças vasculares, claro, mas essa que ele mostrou são as mais importantes, as mais comuns, principalmente aí o AVC, né? Que todo mundo conhece tão bem e sabe o problema que quão grande é o problema de ter um AVC.